As férias de verão europeu da Fórmula 1 chegaram. É hora de avaliar o desempenho das equipes até aqui. Vamos analisar cada equipe e atribuir uma nota no estilo escolar, ou seja, a escala vai de 0 a 10. Mas tem um detalhe, a gente não vai considerar apenas a posição no campeonato. As notas vêm com base no desempenho em relação às expectativas do início da temporada. A gente também vai explicar por que cada nota foi atribuída e apresentar um panorama dos pontos fortes e fracos de cada equipe. A Red Bull vem tendo uma temporada razoável até aqui, se comparada à média das equipes. Mas não se trata de qualquer equipe. É a que já dominou a Fórmula 1 e não faz muito tempo. O mínimo que se espera dela é brigar pelo título. 2 vitórias em GPs e uma em sprint não são suficientes. Ainda mais em meio à saída repentina do chefe Christian Horner e as dificuldades com o segundo carro. Max Verstappen vem salvando a pátria, com vitórias improváveis em Suzuka, Imola e no sábado em Spa. Mas nem ele consegue vencer as limitações do carro. Falta equilíbrio ao carro que sai muito de frente. Na Hungria, a equipe ficou sem explicação para a falta de aderência. Sim, o carro melhorou, mas não o suficiente. Com 97 pontos a menos que Oscar Piastri, Max já está praticamente fora da briga pelo título. Ok, a atualização na Bélgica até funcionou bem, mas ainda está longe do necessário. Então a Red Bull leva a nota 4. A Sauber teve uma pré-temporada confusa no Bahrein. Ela ficou presa a uma faixa mecânica estreita. O carro não transmitia confiança. A situação melhorou na primeira corrida na Austrália, quando apareceram a asa dianteira, os side pods e um assoalho melhor. O carro continuava difícil de pilotar, mas já dava para chegar ao Q2. A virada veio com a atualização do assoalho no GP da Espanha. Ele deixou o carro mais rápido e muito menos arisco. Evoluções posteriores na Áustria e em Silverstone complementaram esse ganho. Isso faz da Sauber uma presença constante na zona de pontuação. Nico Hülkenberg chegou ao pódio em Silverstone graças a uma corrida brilhante na chuva. Para o brasileiro Gabriel Bortoleto, ainda não é um carro fácil de pilotar, mas tem ritmo de corrida forte. A Sauber saiu da condição de fiasco para virar um time de meio de pelotão consistente e competitivo. Por isso, leva a nota 8. Depois de quase faturar o título de construtores no ano passado, a expectativa sobre a Ferrari era alta, mas foi um fiasco. Só 5 pódios e uma vitória de Lewis Hamilton na sprint da China. Charles Leclerc disse que as dificuldades ficaram ainda mais pesadas com o excesso de expectativa. Houve mudanças no carro para 2025, como o recuo do cockpit e o encurtamento da caixa de câmbio, mas nada funcionou. O amortecedor central traseiro ficou com um projeto compacto demais e não tinha força suficiente para controlar a altura do carro. O carro então precisou rodar mais alto do que o planejado e perdeu downforce. As atualizações da suspensão traseira em Spa até melhoraram a confiança de Leclerc, mas não o suficiente. E mesmo quando o carro larga lá na frente, como na Hungria, o rendimento acaba caindo. Somam-se a isso as dificuldades de adaptação de Hamilton. O saldo é um ano doloroso em Maranello. Nota 4 para a Ferrari, que sonhava brigar pelo título. A Alpine terminou 2024 bem, foi bem nos testes para a temporada e prometia muito, só que agora amarga a última posição. O principal problema é a fraqueza da unidade de potência na recuperação de energia. Isso não só exige melhor acerto, como faz o ritmo de corrida ser pior do que o de classificação. O chassi é ruim. O carro é, em média, o 7º mais rápido em volta lançada. Porém, o desempenho é irregular e não dá para culpar apenas o motor. O carro também é fraco em tração e sofre em pistas onduladas. Para Pierre Gasly, que marcou todos os pontos da equipe, não dá para terminar no top 10 de forma consistente. Some-se a isso a má gestão do segundo carro. Jack Doohan e o substituto dele, Franco Colapinto, não pontuaram. O chefe, Ollie Oaks, saiu de repente. O resultado é uma nota 2 para uma temporada desanimadora até aqui. Nenhuma equipe liderou o pelotão do meio nesse ano com tanta frequência quanto a Racing Bulls. O carro dá confiança aos pilotos, embora não tenha o nível de downforce desejado. A principal crítica é que todo esse ritmo não se converteu em pontos. Parte disso se deve à troca de Yuki Tsunoda por Liam Lawson, depois de apenas 2 corridas. Também houve erros estratégicos, como na Austrália e na China, que custaram pontos importantes.
A equipe trouxe atualizações para a Bélgica, incluindo um ajuste na geometria do difusor. Mais atualizações ainda devem pintar. Na Áustria, Liam Lawson largou e terminou em sexto. A Racing Bulls ainda briga para ser a melhor equipe do meio do grid, com um ritmo de volta semelhante ao da Williams, mas tem que melhorar para transformar o potencial em pontos. Nota 7 para a Racing Bulls, que tem um bom carro, mas tem que aumentar o aproveitamento. Dois problemas atrapalharam a Mercedes em 2025. O primeiro é a dificuldade crônica quando a temperatura sobe. O segundo são os problemas com a atualização da suspensão traseira, introduzida em Imola. A atualização, que melhorou as características anti-lift, acabou tornando o carro mais instável. Ok, a Mercedes venceu com ela no Canadá, graças às curvas de curta duração e às freadas fortes. Mas o fato de o W16 ter sido tão competitivo na Hungria, onde voltou à especificação antiga, indica muita coisa. Por isso, o chefe Toto Wolff afirma que essa suspensão vai acabar indo para o lixo. Houve sinais animadores, especialmente pelo fato de o carro inspirar confiança nos pilotos quando está na configuração certa e também na janela ideal. Mas a Mercedes terminou praticamente no mesmo patamar de 2024. Ela, às vezes, consegue brigar por vitória, mas, no geral, é a terceira ou quarta força, por isso leva a nota 5. A Aston Martin vem tendo uma temporada irregular, é só ver as últimas duas corridas. Ela foi a mais lenta na Bélgica, mas aí liderou o pelotão do meio na Hungria. O desempenho oscila demais conforme a pista. Fernando Alonso disse que o carro praticamente não mudou entre os dois GPs. A diferença crônica com a eficiência aerodinâmica fez Spa virar um pesadelo. Mas em Budapeste, o assoalho antigo proporcionou um bom desempenho nas curvas de média velocidade. Depois de um início ruim, a Aston Martin melhorou a ponto de ameaçar o pelotão intermediário. Parece haver hoje mais clareza sobre o que funciona e sobre o que não funciona. Pela recuperação sólida, a Aston Martin leva a nota 6. A Williams encabeça hoje o pelotão do meio. Ela é, com folga, a quinta colocada no Mundial de Construtores e chegou até a ameaçar as quatro grandes. Isso permitiu a Alex Albon chegar 4 vezes no top 6. Porém, o desempenho variou conforme as características da pista. O carro penou um pouco em curvas longas com entradas combinadas e em configurações de carga aerodinâmica máxima. A atualização aerodinâmica de Silverstone ajudou a recuperar parte do desempenho. O foco no novo regulamento de 2026 fez a Williams reduzir o túnel de vento para 2025, ou seja, não vai ter mais atualizações nesse ano. É um risco que o chefe James Vowles considera justificado, mesmo que isso custe o 5º lugar no campeonato. Com os adversários se aproximando, a equipe pode enfrentar um segundo semestre mais duro, mas, no geral, a Williams merece nota 9 até aqui. A Haas continua sendo a menor equipe da Fórmula 1 com o menor potencial de desempenho. Ela não conseguiu repetir o 7º lugar do ano passado, mas veio bem até aqui. No início, a Haas parecia estar em apuros. Oscilações aerodinâmicas em alta velocidade custaram mais de meio segundo na sequência rápida das curvas 9 e 10 de Albert Park, onde ela ficou em último. A situação foi tão ruim que o chefe Ayao Komatsu disse ter sentido enjoo. Uma atualização de assoalho feita às pressas, sem passar pelo túnel de vento, reduziu o problema para a terceira corrida em Suzuka. O VF25 melhorou. No seu melhor momento, conseguiu liderar o grupo intermediário. O ponto alto foi na China, quando Esteban Ocon e Ollie Bearman terminaram em 5º e 8º. Mas depois disso, os pontos vieram de forma menos constante. A atualização em Silverstone melhorou o desempenho, especialmente para Bearman, que disse que o carro lembrou a sensação de pilotar uma Ferrari. A Haas poderia ter pontuado mais, mas desperdiçou oportunidades. Ainda assim, entregou outro carro rápido e capaz de disputar o top 10 na maioria dos fins de semana. Isso rende a ela uma nota 5. Foram 11 vitórias em 14 GPs. São 299 pontos de vantagem no Mundial de Construtores. E a disputa pelo título de pilotos está restrita praticamente aos seus próprios pilotos. Em suma, a McLaren não conseguiria ter feito um 2025 melhor até agora. O carro é rápido em todos os tipos de pista. Segundo o chefe André Stella, os dados de GPS não mentem e mostram que a McLaren é a referência em curvas de média velocidade. Os adversários chegaram a nutrir uma pequena esperança. A diretriz técnica sobre flexibilidade da asa dianteira, que passou a vigorar no GP da Espanha, poderia, em tese, afetar a McLaren, mas não.
Ela fez 5 dobradinhas nas últimas 6 corridas. A única crítica é que, segundo os pilotos, é difícil extrair o máximo do carro. Até Oscar Piastri, que parece ter se adaptado um pouco melhor que Lando Norris, reconhece isso. Graças ao excelente gerenciamento da temperatura dos pneus traseiros, a vantagem na classificação, às vezes pequena, costuma se transformar em domínio nas corridas. Então, não tem como não dar nota 10 para a McLaren.